Bom dia, bem-vindo ao Refúgio Diário. Meu nome é Ana Paula Cornélio e hoje Deus tem uma palavra ao seu coração. O tema de hoje escolhido é: e se a vontade de Deus não coincidir com a minha? Nós vamos ler o versículo em Isaías, capítulo de número 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você me perguntasse hoje se a minha vontade já coincidiu com a vontade de Deus, eu responderia que sim. E se você me perguntasse também se em algum momento essa vontade não coincidiu, eu também vou responder que sim. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, seja lá em que situação, a sua vontade, os seus pensamentos não coincidiram com aquilo que Deus fez. Eu sei que isso é difícil. E eu fiquei pensando o quanto a nossa capacidade intelectual de dimensionar a capacidade de Deus, ela é limitada. Por mais que as nossas vontades, os pensamentos coincidam com a vontade de Deus, os dele sempre serão maiores que os nossos. Isso é lindo, né? Por mais que uma vontade que eu tinha, um pensamento que eu tinha, coincidir com a vontade de Deus, quando Ele faz, nós temos a dimensão do que o que Ele tinha era muito maior do que o que a gente pensava e imaginava. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês e gostaria muito que Deus ministrasse o coração de vocês por essa manhã. Nos últimos anos, eu diria que nós perdemos muito. E no dia que eu descobri o câncer da minha irmã, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me sentei no corredor da minha casa e eu chorei desesperadamente, amargamente. E eu clamei e pedi a Deus naquele momento. E pedi para Ele que daquela vez, naquela situação, que as vontades dEle, que os pensamentos dEle coincidissem com os meus. Eu disse várias vezes para minha irmã durante esse processo que Deus a curaria, porque eu tinha fé e convicção naquilo. Mas a vontade e os pensamentos de Deus não eram os meus. Não era aquilo que Deus tinha para aquela situação. Eu, por diversas vezes, assumi a posição de questionar e até hoje muitas vezes me pego pensando e questionando por que Deus não fez e que poderia ter sido diferente. A palavra vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas para nós, muitas vezes, o seu sabor é amargo, nós digerimos e processamos mal, questionamos e, por diversas vezes, iniciamos uma crise espiritual. E aí, Ana, o que eu faço agora? Eu pedi tanto, eu clamei tanto, eu acreditei tanto que Deus faria, Ele não fez. A vontade de Deus não coincidiu com a minha vontade. E quando ela não coincide, o que eu faço com tudo aquilo que ficou, com todas as dores e marcas que aquele processo vai me causar? Sabe o que nós fazemos? Nós cremos. E eu sei que é difícil ouvir isso. Como eu vou crer? Nós cremos que a decisão de Deus foi perfeita. Nós cremos que Ele tem um plano maior até para a morte. Nós cremos que Ele tem pensamentos elevados e melhores. Nós cremos que a sua vontade é boa. Ela não precisa ser clara. Nós só precisamos acreditar que ela é perfeita. Às vezes a porta não vai se abrir, as coisas não vão sair como imaginávamos e aí poderemos testemunhar o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. Isso é incrível. O mais lindo de ver alguém passando por um processo difícil, por uma situação que dilacerou a alma daquela pessoa e ela ainda continua de pé.
Isso significa o poder e a boa vontade de Deus e a glória dele ainda sendo aperfeiçoada em nós, mesmo quando estamos fracos. Como quem diz e processa o amor e a bondade de Deus, mesmo quando as coisas não saem como nós esperávamos. Eu sei que dói a alma, mas o único modo de concluirmos o que temos que concluir e alcançarmos aquilo que tem reservado para nós é continuarmos crendo. Mesmo quando não há respostas, mesmo quando a nossa vontade, os nossos pensamentos não coincidirem com o de Deus. E eu quero encorajar você. Continue crendo. Talvez você me pergunte como eu posso continuar crendo. Levante tuas mãos neste momento e profetize sobre a tua vida. Deus não fez, mas sua bondade, mas a sua vontade é boa e perfeita. Deus não fez porque certamente a sua capacidade vai além da minha e Ele tem planos maiores e melhores. Porque Ele conhece e sabe de todos os caminhos que eu não sei. Deus não fez, mas Ele continua sendo bom. Eu quero encorajar você a testemunhar o milagre que não foi feito, talvez, do modo como você esperava que Deus fizesse, mas testemunhar o milagre que Deus vai fazer em você. Eu quero que você acredite e tome posse disso. A palavra vai dizer, se você crer, você verá a glória de Deus. Mas nem sempre veremos a glória de Deus do modo como esperamos ver a glória de Deus. Às vezes a glória de Deus ela não vai se refletir no sim de Deus para mim, mas no modo como Ele me manteve de pé, mesmo diante das situações que deram erradas sobre a minha vida. Deus não fez, mas continua sendo bom. Eu quero encorajar você. Um dia, escute isso, um dia tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, continue almejando voltar para casa. Continue crendo. O milagre não se manifestou. A resposta que você queria não veio do modo como você esperava. Mas eu quero te dizer que os pensamentos de Deus são maiores que os seus pensamentos. Talvez o milagre não seja aquilo que você esperava, mas você verá a glória de Deus, mesmo quando Ele disser não. Eu quero orar por você. Senhor, neste momento eu oro por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez a sua vontade não tenha coincidido com a vontade dela. Talvez os teus planos não foram os planos dela. Mas eu sei que seus planos são maiores e melhores, infinitamente maiores e melhores, porque a nossa capacidade não consegue dimensionar aquilo que o Senhor tem para nós. E mesmo, Pai, quando o Senhor decidir dizer não, brota em nós, Pai, faça nascer em nós o desejo de continuar crendo, mesmo quando o Senhor não fizer. E que nós possamos testemunhar o seu milagre, o teu poder em nós, porque o Senhor se aperfeiçoa e se manifesta em nós quando estamos fracos e sofrendo. Que nós possamos permitir que esse poder continue se aperfeiçoando em nós, habitando em nós, nos transformando e fazendo em nós. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por essa pessoa. Eu quero encorajá-la a continuar caminhando, mesmo que ela não acredite nas coisas que estão por vir. Eu quero continuar profetizando sobre a vida dela e liberando bênçãos sobre a vida dela. Eu quero continuar crendo. E eu quero que ela, Pai, tenha a convicção de que o Senhor continuará fazendo, mesmo quando decidir não fazer. O Senhor é poderoso, Pai. Obrigado por este momento, obrigado por esta palavra, obrigado, Pai, por nos proporcionar ainda estarmos sensíveis a ouvir a Tua voz. Obrigado, Pai. Assim eu te peço,
Crendo por fé te agradeço. Em nome de Jesus. Fiquem bem. Estarei orando por vocês. Ore por mim, pela minha casa. E até o próximo Refúgio Diário.